A gente conversa ao vivo com o professor Frederico Flósculo, ele que é arquiteto, urbanista e professor da Universidade de Brasília. Frederico, bom dia, bem-vindo. Muita gentileza, bom dia. A gente agradece muito a sua participação. E esse papo com o professor é justamente por conta daquela lei que ontem foi sancionada, publicada no Diário Oficial do DF, que regulariza os becos e as pontas de picolé dos lagos Sul e Norte. É um texto que ainda precisa ser regulamentado, mas que na prática autoriza o uso do espaço público pelas pessoas que moram ali nas regiões dos lagos Sul e Norte, desde que, segundo o que prevê o texto, não haja ocupação em áreas de preservação ou em locais de passagem de pedestres. Professor, se a gente puder destrinchar o que está prevendo essa lei, basicamente, o que é que deve acontecer na prática? Olha, o que acontece na prática é a realização do desejo de muitos moradores, né, que cercaram áreas públicas e que tratam áreas públicas como se fossem suas, né? Essa relação assim nociva, deletéria, de moradores que têm esse privilégio de ter as públicas, das quais deveriam cuidar, mas as quais não deveriam cercar e se apropriar, é uma característica, sobretudo, do Lago Norte, do Lago Sul, mas também você tem várias situações em que essa relação com as áreas públicas, ela pode ser fundamentada nessa lei para piorar a relação que alguns brasilienses têm com as áreas públicas. Então, nós temos situações muito diferentes tratadas sob essa lei. Bom, a primeira situação, a meu ver, que assim, é preocupante, é que nos projetos urbanísticos, tanto do Lago Norte quanto do Lago Sul, previu-se corredores de passagem no final de algumas das QLs e QIs. Por que corredores de passagem? Não é passagem de gente, é passagem de infraestrutura urbana. São corredores para que você tivesse a chegada neles de fiação, de tubulações. Isso dentro daquele sonho de uma Brasília que não teria fiação aérea e de uma Brasília que teria racionalidade na distribuição do abastecimento de água através de encanamentos, etc. Então, o que acontece? Parte desses corredores, eles ficaram assim liberados, totalmente deliberados, tá? E você não teve o governo fechando esses corredores para que eles se tornassem exclusivos da infraestrutura urbana. Aí começa a surgir problemas, porque aquilo não é para passagem de gente. Nenhum desses corredores, estreitinhos, longos, de 40, 60, tem alguns que têm mais de 100 metros, são inseguros, são imundos, e o governo não cuida. Então, essa história do governo não cuida também fundamenta a outra apropriação, que é você ter área verde pública junto do seu lote, ao redor do seu lote, formando, assim, digamos, aquela coisa generosa de Brasília, e as pessoas chegam e cercam. Então, esse tipo de coisa gerou, inclusive, aquele episódio de apropriação de terrenos na beira do lago, né? Aquele famoso episódio que o Ministério Público e o governo Hollenberg, há 5, 6 anos atrás, se envolveram derrubando piscinas, derrubando ocupações. Aquilo vai se repetir, né? Aquilo vai se repetir. Agora é uma questão filosófica e de técnica. Você tem que ocupar as áreas públicas com o público. Tem que fazer com que organizações não governamentais, atividades ambientais e de proteção ocupem as áreas públicas. Isso não acontece e a gente até entende que as pessoas façam o que tem feito, ocuparem as áreas públicas, que o governo não exercita o dever de cidadania, de informação, de fiscalização e de equipamentação, tornar essas áreas adequadas, né, à sua exposição livre, ao seu papel natural em Brasília, cidade parque. Professor Frederico, uma alegria recebê-lo aqui na Nova Brasil FM. A gente tem muitos ouvintes na 97,5 que são moradores dos Lagos Sul e Norte. O senhor faz um panorama completo e geral dessa temática para a gente, e esse assunto o senhor, melhor do que todos nós, sabe que não é algo novo,
Mas é justamente isso que eu queria trazer para essa reflexão e perguntar ao senhor, professor. O morador do Lago Sul e do Lago Norte, ele compra uma casa ali, ou aluga uma casa na Ponta de Picolé, lá na 12 do Lago Norte. Ele nunca viu ninguém ocupar aquele espaço ali, às margens do Lago Paranoá. Ele nunca viu nenhum fiscal do governo, ninguém se aproximar dali. Tem a questão da segurança também, ele tem receio de fechar aquilo ali, virar um beco, como o senhor descreveu aí, e aquilo amedrontar a vizinhança, a família dele, se sentir ameaçado, então ele ocupa aquilo ali, muitas vezes até não na má intenção, mas assim, ó, isso aqui tá aqui mesmo na minha frente, tá tão fácil, deixa eu esticar um pouco isso aqui. De fato, não é uma situação muito simples de ser resolvida, né, professor? Não, não é simples, mas é a ausência de governo. A ausência de governo. Há um problema com Brasília, que Brasília é uma cidade especial. Não é à toa que é patrimônio cultural da humanidade, é algo que o mundo inteiro admira, a criação da inteligência brasileira no urbanismo de Brasília. E é um urbanismo diferente de tudo. Não existe nada como Brasília em nenhuma outra cidade, capital, território do distrito do nosso país. Não existe. Agora, é uma receita difícil. Brasília exige educação, sobretudo do governante, exige educação, sobretudo do governo, e o que a gente tem visto é a deconstrução desse papel de inteligência de Brasília. Eu não vou nem falar aqui da extinção da Fundação Zoobotânica. O que é que a Fundação Zoobotânica tem com isso? Uma ideia genial, né, do começo de Brasília, que se destinava a orientar a ocupação e a vigilância territorial no Distrito Federal inteiro. O que aconteceu? O Roriz acabou com a Fundação Zoobotânica e a gente começa a ter o território do DF uma terra de ninguém. A Fundação Zoobotânica extinta é o precedente fundamental para que a grilagem tivesse sucesso. Sem a extinção de um grande órgão de coordenação territorial, os grileiros ganham. E aí você tem a macrogrilagem, né, que criou o Jardim Botânico, Vilagem de Montaigne, Vilagem de Alvorada, e você tem a microgrilagem. O que é um microgrileiro? É a pessoa que se apropria do espaço público que não deveria se ocupar. Só que o desenho de Brasília e o governo se juntam nessa operação de ignorância, onde o que você disse é verdadeiro. Eu olho para um lado, não vejo o governo. Eu olho para o outro, não vejo o uso. Eu olho para mim, vejo insegurança. O que é que eu faço? Eu cerco. E o governo não reage. Então nós temos tido uma sucessão de governantes que parece que caíram de Marte, que não sabem, não estudam, nem querem estudar as especificações preciosas do urbanismo de Brasília e resolvem sempre da maneira mais tola. O urbanismo de Brasília tem sido feito por grileiro. Sim, a gente tem tido expansão urbana gigante por grileiro. E o micro-urbanismo de Brasília está sendo feito pelo morador que não é orientado. Então, cabe um papel de coordenação do governo, de educação ambiental permanente. Por que isso? Porque aqui é Brasília. Aqui não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, onde você não precisa orientar em nada. É o laissez-faire por lá. Aqui não. Aqui é uma cidade muito especial, feita para o bem-estar, para a saúde, para outros valores de urbanidade. E isso aí dá trabalho, que o governo não quer ter. Muito bem, professor. A gente teve aí a nota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, defendendo que essa nova lei deve trazer mais segurança jurídica para quem mora ali no Lago Sul e no Lago Norte, detalhando que essa concessão só vai acontecer se os moradores interessados no uso desses locais garantirem a livre circulação nesses espaços, mantiverem as áreas limpas e conservadas, se pagarem anualmente um preço público pelo uso dessas áreas, inclusive tendo aí a base de cálculo, como base de cálculo, o valor do IPTU. Professor, para a gente finalizar então, muita gente escutando enfim, lendo um pouco sobre essa lei pode ter o receio de se acontecer o que a gente tinha lá atrás, que é justamente essas casas, sobretudo ali na beira do lago,
com suas áreas avançando e trancando o acesso, impedindo que as pessoas que não vivem, né, no Lago Sul e no Lago Norte possam acessar a área às margens do lago. É isso que de fato pode acontecer ou não? Olha, realmente vai voltar a acontecer ocupação irregular. O governo está regularizando o irregular, é uma característica desse governo ibanês, como também foi do Hollenberg e de outros governos. Regularizar irregularidades é muito mais barato do que manter uma atitude proativa de governo, do que manter presença de Estado. O que é que impediria de você ter uma ciclovia imensa, belíssima, ao longo dos 100 quilômetros da orla do Paranoá? Qual é o problema em você ter acessibilidade integral nas calçadas, nos caminhos do Lago Norte, do Lago Sul, do setor de clubes? Nenhum, mas o governo não quer fazer o seu papel. Não quer fazer as calçadas, a acessibilidade e o lazer. E joga nos moradores, que se tornam assim, eles têm a sensação de cumplicidade. Quando as pessoas falam em segurança jurídica, eu olho aqui para os moradores, os cidadãos do Lago Sul, do Lago Norte, eles se sentem meio que fazendo algo errado. Olha só, temos que garantir o cercamento que a gente fez por segurança, quando o governo acha até engraçado essa corrupção do morador, o morador tornado num microvileiro da área vizinha sua. Quando o governo não faz a ciclovia, não faz a iluminação, não faz a ocupação e joga nas mãos do morador. Quando, na verdade, o morador deveria reagir e exigir do governo uma outra coisa, que é o IPTU verde. Porque olha só o que é que o morador está fazendo. Ele está cuidando da área pública. Ele está cuidando daquelas áreas de manancial belíssima. E ele deveria receber por isso. Olha o golpe do governo. O governo vai receber mais IPTU, quando deveria pagar a esses cuidadores das áreas públicas pelo cuidado. Então nós temos aí uma inversão. E outra coisa, essa lei vai fazer uma coisa muito pior. Tem muito escritório de advogado, muito escritório de arquiteto, muito escritório de gente boa que está pavimentando as áreas verdes. Então, 99% dessa expressãozinha segurança jurídica sabe do quê? É de área pavimentada pública. Área pavimentada pública mais privatizada. Área de estacionamento, de escritório, de gente bacana. É isso que eles não querem perder. Os seus estacionamentos multiplicados fora de seus lotes, servindo aos seus negócios. E essa é outra malversação que está atrás do governo ibanês. Porque eles têm feito um esforço no sentido de introduzir uso misto, permitir escritórios, consultórios, a mudança de uso de áreas residenciais. Então, a história dessa lei é mal contada e mostra o fracasso de inteligência do próprio governo do DF. 8h58. Esse foi o professor Frederico Flósculo, da Universidade de Brasília, com as suas opiniões, as suas críticas, os seus alertas e as suas boas provocações. Esse é o jornalismo da Nova Brasil FM, que ouve todo mundo para que você, nosso ouvinte, forme a sua opinião. Professor Frederico Flósculo, muito obrigado pela gentileza de ter atendido a Nova Brasil. Uma honra participar, obrigado pela confiança. Um abraço.